muito boa tarde a todos. Eu sou Yara Lemos e a partir deste momento você é o nosso convidado especial para mais esta edição do Papo CNS, que vai tratar de uma forma clara e direta dos assuntos que envolvem a saúde pública do país, os direitos e os deveres do cidadão brasileiro. Nessa edição do Papo CNS, o nosso convidado é o senador Alessandro Vieira, que oficialmente é membro suplente da CPI da Covid-19, mas na prática é um dos senadores mais atuantes dentro do colegiado. Alessandro Vieira é senador em primeiro mandato, integrante da bancada do Sergipe pelo Cidadania. Lembrando a todos vocês que estamos ao vivo, a partir deste momento, pelas redes do Conselho Nacional de Saúde, pelo Facebook, também pelo YouTube. Você que está nos assistindo pode fazer perguntas, interagir aqui com a nossa programação. Venha, participe, vocês sabem que são todos sempre muito bem-vindos aqui no Papo CNS. Vou falar um pouquinho mais do nosso entrevistado, que é um prazer muito grande estar com o senhor agora, senador Alessandro Vieira, é o nosso entrevistado dessa edição, então, do Papo CNS, e ele trouxe para as fileiras da CPI da Covid-19 a sua experiência como policial civil, e isso engrandeceu consideravelmente todas as investigações que são feitas pelo colegiado desde o final do mês de abril, quando a CPI teve início. Senador Alessandro Vieira, é um prazer imenso ter o senhor como nosso convidado aqui pelo Papo CNS, pelas redes do Conselho Nacional de Saúde. Seja muito bem-vindo, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigado, Yara, é um prazer estar falando com todos vocês aqui no Conselho. Como você disse, eu sou senador de primeiro mandato, vim de Sergipe, menor estado da federação. A gente está aqui acompanhado pela Mônica e pelo Caio, da equipe de Libras, que ajuda muito nessa questão de inclusão, e fazendo uma autodescrição. Eu sou um homem branco de 46 anos, uso óculos, o cabelo está grisalho, mas continua devidamente na cabeça. E acho que sou mais notabilizado em termos de imagem por ser uma pessoa que não é de muito sorriso. Sou muito mais um cara sério que está lá focado no trabalho. E estou à disposição de vocês para uma conversa, acho que nessa próxima hora. Isso aí. O senador fez a sua autodescrição, que é extremamente importante. Eu aproveito aqui para falar que nós estamos aqui com a tradução de Libras, com a presença da Mônica Azevedo e do Caio César, que começa essa tradução com o nosso programa. Obrigado pela presença de vocês, Caio e Mônica. Aproveito para me autodescrever. Também eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados pela altura do ombro, um pouquinho mais acima, uso óculos, tenho quase a idade do senador, mas o meu cabelo está pintado, então vamos às verdades, é por isso que não aparece o grisalho. Então, essa sou eu, Yara Lemos, aqui com vocês no papo, no comando do Papo CNS na tarde desta terça-feira, no qual nós vamos começar falando com CPI, não é, senador? O senhor foi o autor do requerimento que resultou no depoimento do líder do governo, Ricardo Barros, e que depois foi transformado em convocação, o que muda essa forma, não é? Ele não podia mais não comparecer à CPI. Mas o fato é que ele não respondeu todas as perguntas, a CPI terminou na 2 semanas de uma forma bastante tumultuada, como tem acontecido em alguns dias, e deixou no ar muitas dúvidas ainda. O seu filho de investigador aponta que o líder do governo, Ricardo Barros, ainda tem muitas coisas a explicar à CPI, senador Alessandro? O deputado Ricardo Barros é mencionado em escândalos, pelo menos desde a década de 90. É um cidadão que tem uma carreira longa na política e que ocupou, entre outras coisas, o cargo de ministro da Saúde. Como ministro da Saúde, ele fez contatos nessa área e existem indicativos do envolvimento dele ou da participação dele em esquemas de corrupção no setor da saúde pública. Tudo isso depende de investigação, depende de ferramentas, inclusive ferramentas que nós não temos à disposição na CPI. Na CPI, as pessoas precisam compreender um pouquinho mais, não pode fazer uma interceptação, não pode pedir uma prisão preventiva ou negociar, por exemplo, uma delação premiada. São ferramentas muito naturais em investigações de crime organizado. O que nós podemos fazer, estamos fazendo, são coleta de dados, depoimentos, e, ao final desse trabalho, a conjugação disso tudo em um relatório. Acredito que o Ricardo Barros deva retornar à CPI, a minha opinião é nesse sentido. Existem colegas que têm um receio
de um embate mais midiático, de uma discussão, mas eu acho que a gente tem que cumprir a lei de forma absolutamente igual para todos. E se eu tenho um cidadão que é investigado, é relevante colher a versão dele sobre os fatos. Então, ainda temos essas dúvidas a serem esclarecidas. Senador, o senhor e outros integrantes da CPI têm apontado esses vários indícios de corrupção em casos pontuais que vão exigir esse trabalho adicional, como o senhor mesmo falou, que há coisas em que a CPI não tem como atuar, situações que a CPI fica de mãos atadas porque não cabe a ela. O senhor acredita que essas investigações elas vão ter continuidade posteriormente, porque o relatório da CPI já está com a programação para ser entregue agora no a partir da terceira semana de setembro, e depois disso, o que a população vai esperar dessas investigações? Dá para acreditar que elas vão seguir? Bom, primeiro a CPI tem prazo até o início de novembro. Existe uma intenção de antecipação, mas eu tenho sempre feito um alerta, isso é fruto da experiência no trabalho de investigação, que os fatos é que comandam. Então, quando surgem fatos novos, naturalmente esse prazo vai acabar um pouco mais esticado, apesar do esforço do relator, o senador Renan Calheiros. Então, eu acredito que essas últimas notícias que envolvem a empresa VTC Log, uma convocação que foi votada, aprovada hoje, da advogada Karina Cufa, que, entre outras coisas, atende ao presidente da República e à sua família. Tudo isso provavelmente vai demandar um pouco mais de tempo de análise para que você possa fazer um trabalho sério. Né? A gente não tem como firmar esses dados. Encerrado o trabalho da CPI, ela gera um relatório e a própria legislação que rege as CPIs estabelece um prazo para que as autoridades que vão receber esse relatório se manifestem. Então, o Procurador-Geral da República, por exemplo, se a gente vai falando de pessoas que têm privilégio da prerrogativa de foro, ele não pode simplesmente engavetar o relatório, ele vai ter que se manifestar sobre o relatório no prazo de 30 dias. E aí o natural, na minha visão, é que alguns pontos do relatório já permitam denúncia. Então, aquilo que já está aprovado, já está bem desenhado, a gente imagina que permite uma denúncia, o início de um processo civil, criminal, administrativo, e outros não, outros vão precisar de aprofundamento, particularmente na seara do crime comum e, especificamente falando, corrupção, lavagem de dinheiro, que são crimes que exigem um trabalho um pouco mais prolongado e com mais ferramentas do que a CPI tem. Isso não impede que a gente consiga, por um lance quase que de sorte, chegar a uma comprovação material muito sólida de casos específicos de corrupção. Mas esse nunca foi o maior objetivo da CPI. O maior objetivo da CPI é avaliar como se deu a reação brasileira à pandemia. Ações e omissões do governo federal no combate à pandemia. Isso é o escopo da CPI. Eu acho que essa parte está muito bem cumprida, com alguns ajustes independentes, mas está avançando muito bem. Muito bem. Estamos, então, aqui com o senador Alessandro Vieira, Cidadania Sergipe, que é um dos integrantes mais ativos da CPI da Covid-19 no Senado Federal. Lembrando que eu sou Yara Lemos e esse é o Papo CNS, ao vivo pelos meios do Conselho Nacional de Saúde, no qual você pode participar enviando a sua pergunta, a sua manifestação. Seja bem-vindo aí conosco, não é? Senador, o senhor falou agora, não é, que a CPI tem como objetivo mostrar essa inércia do governo, não é? Também diante de toda essa situação pandêmica que o Brasil se encontra. Alguns integrantes da CPI, o senhor se inclui nesse grupo, consideram que já há elementos suficientes para uma criminalização, para um indiciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. De que forma o presidente deixou de agir para evitar tantas mortes no Brasil, que já são aí mais de 600 mil mortos devido à pandemia que está em curso desde o ano passado? Quando a gente começa a CPI, a gente faz algumas perguntas básicas de início de investigação. Qual é o alcance da pandemia e o que o Brasil poderia ter feito e não fez? Por que isso aconteceu? E é muito claro que o Brasil fez uma escolha política, essa escolha tem a participação direta, definitiva, decisiva do presidente da República, Jair Bolsonaro, no sentido de não comprar as vacinas na velocidade e na urgência do que os outros países, da forma como os outros países se comportavam, e retardar ou dificultar a realização de um programa grande, uma grande campanha de comunicação, esclarecimento. A doutora Franciele, que foi coordenadora nacional do PNI, o Plano Nacional de Imunização, foi muito clara ao explicar que as duas ferramentas que uma boa política pública de combate a uma pandemia exige são
vacinas na quantidade necessária, na velocidade necessária e informação. Um programa de comunicação, uma grande campanha de esclarecimento, como a gente historicamente sempre teve. Todo mundo, enfim, aqui cresceu vendo as campanhas do Zé Gotinha, as campanhas pela vacinação da polio, enfim, tudo aquilo que sempre funcionou muito bem no Brasil. A expectativa, a gente ouvindo especialistas de fora do Brasil, a expectativa que existia no mundo era de que o Brasil reagisse melhor do que a média no sofrimento com a pandemia. Porque nós temos algumas vantagens estratégicas que outros países não têm. A nossa população ainda é relativamente jovem, nós temos o Sistema Único de Saúde, ou seja, o atendimento de portas abertas, que nenhum país do nosso tamanho tem. Nós temos um histórico de campanhas de vacinação muito relevante e nós temos um parque tecnológico razoável. Nós jogamos tudo isso fora em prol de teorias conspiratórias amalucadas, de um grupo de assessoramento paralelo que se ligou ao presidente da República e distorceu, e continua distorcendo, praticamente tudo que se produziu na ciência de combate à pandemia. As consequências são dramáticas. Quando você faz um cálculo específico, e vários profissionais fizeram esse tipo de cálculo, o que chamou mais atenção foi o feito pelo professor Pedro Alau, da Universidade Federal de Pelotas, e você compara a média de mortalidade do mundo e a brasileira, você chega à noção de que alguma coisa em torno de 300 mil pessoas morreram porque estavam no Brasil. Se estivesse em qualquer outro país, teria uma média de sobrevivência muito melhor. Isso é dramático do ponto de vista de saúde pública e a consequência direta de equívocos, não só de omissão, mas de ação propriamente dita. Tem que lembrar que esse governo, por muito tempo, defendeu remédios ineficazes, fez compras e direcionamento de compras para fornecedores que não eram aqueles mais reconhecidos e retardou dolosamente a compra de vacinas dos grandes fornecedores globais. A consequência está aí. A gente, mesmo com todos esses percalços, começa a ter uma velocidade maior de vacinação, mas já tem uma pandemia descontrolada, já tem uma contaminação elevada, o surgimento constante de novas variáveis, novas variantes do vírus, porque é uma consequência da contaminação acelerada. Então, quanto mais gente pegando a doença, maior o risco de surgir uma nova forma desse vírus, e formas como a Delta, que hoje, enfim, aterroriza o mundo, e que já tem a primeira morte acontecida hoje no estado de São Paulo, um cidadão, uma senhora, na verdade, contaminada pela variante Delta, que superou a resistência das vacinas e gerou esse caso. Israel é um exemplo disso. Então, essas falhas todas apontam para Jair Bolsonaro e exigem uma responsabilização. Esperamos que os responsáveis possam ser punidos, não é? Senador, nós estamos ao vivo, não é? Eu recebi disso pelas redes do Conselho Nacional de Saúde. Temos a participação aqui do presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Pigato. Parabéns ao trabalho da CPI, em especial ao senador Alessandro Vieira e demais senadores e senadoras que apontam o genocídio e demais crimes cometidos pelo governo federal. Eu aproveito para colocar que, desde o início dos trabalhos da CPI, o Conselho Nacional de Saúde tem se colocado muito à disposição, auxiliando dentro do que é preciso e dentro do que considera necessário, e o senhor mesmo recebeu já, não é, algumas informações vindas do Conselho Nacional de Saúde que, ao longo do ano passado, desde o começo da pandemia, sempre considerou e colocou como necessária a necessidade de distribuição de vacinas para todos, da compra mais rápida possível de vacinas, e várias das manifestações feitas pelo Conselho Nacional de Saúde foram ignoradas pelo Ministério da Saúde. Como é que o senhor avalia isso, senador, essa questão de que mesmo um órgão tão ligado à saúde, tão em defesa do Sistema Único de Saúde, ter sido ignorado pelo Ministério da Saúde nesse momento? É muito grave e é um reflexo daquilo que esse governo, o governo Bolsonaro, faz em praticamente todas as áreas. Ele ignorou ou desconstituiu os conselhos de participação da sociedade na gestão. E o prejuízo é muito grande. Você tem a clareza de que o Brasil tinha um aparato de pessoal e de material, de equipamentos, para dar um combate à pandemia muito mais eficiente do que teve na realidade. E isso se dá porque você ignora o conhecimento técnico, você ignora os conselhos, ignora a sociedade, adota soluções paridas por figuras no quase submundo do pensamento das redes sociais. Você passa a confrontar de forma reiterada tudo aquilo que vem da ciência, e o presidente diretamente faz isso e continua fazendo isso. Ele continua falando bobagens, por exemplo, com relação ao uso de máscaras, com relação ao uso de vacinas.
Não é admissível, é uma coisa profundamente criminosa. A gente tem que começar a entender que a liberdade de opinião, que é um direito constitucional que todo mundo tem, não significa que você tem liberdade para praticar a desinformação reiterada das pessoas. Você não pode ter informação correta na sua mão e escolher usar a informação falsa porque ela vai gerar para você um impacto político mais significativo. O presidente fez isso em vários momentos, um deles muito marcante, quando ele escolhe usar um suposto relatório do TCU, que na verdade nunca foi um relatório, ele sabia que não era um relatório, mas ele usa para tentar atribuir a prefeitos e governadores uma fraude no número de mortos. Como esse mais de 500 mil de famílias que choram a perda de seus entes queridos não existisse. Fosse uma armação, um suposto complô global que envolve farmacêuticas, políticos, enfim, e tudo que tiver um caldeirão de loucuras que a internet adora. É uma verdade paralela que se cria e que nós, como imprensa, vocês, como políticos responsáveis, têm essa necessidade de ficar sempre provando a verdade, sempre mostrando que o que estão dizendo é verdadeiro, subsidiados por fatos, por provas, documentos, porque hoje o que a gente sente é uma realidade paralela no país, e isso tudo leva a esse caos maior. Aproveito para entrar um pouquinho, senador, na questão dessa crise instituída de ataques. Vocês são alvo de ataques constantemente por apoiadores do governo. O sistema de saúde pública, embora hoje o SUS tenha ganhado uma visibilidade muito grande, as pessoas vão lá com plaquinha mostrando "Viva o SUS", que bom isso, porque antes as pessoas utilizavam o SUS e nem sabiam da importância do Sistema Único de Saúde. E mesmo assim, ainda o Sistema Único de Saúde sofre ataques no momento em que nós temos a Emenda Constitucional 95, que reduz os recursos para a saúde consideravelmente ao longo dos anos. Nós temos um orçamento diminuto a cada ano. E como é que se faz para mudar isso tudo, senador? Esses ataques, porque quando você vem dessa situação em que você tem o orçamento menor, essas dificuldades todas que a Emenda 95 traz ao longo dos anos, é a população que vai ser atingida. Como se faz para mudar isso, para que esses ataques ao sistema criado pela democracia ele não seja completamente debilitado na atualidade? O nosso desafio é garantir que as pessoas tenham acesso à informação de qualidade. Esse não é um processo aleatório, é um processo consistente, onde você tem a desinformação elaborada em gabinetes, em grupos específicos estratégicos. Ela não tem atuação nacional, ela é transnacional. Então, em todo o mundo, hoje, você tem essa mesma forma de ataque. Eu ataco os cientistas, eu ataco os políticos, eu ataco a justiça, eu vou tirando a credibilidade dos jornalistas, que também são duramente atacados, e o resultado é que as pessoas passam a se alimentar de informações apenas de uma fonte, que é a fonte do governo, ou a fonte do seu grupo ideológico mais próximo, essas bolhas, como a gente chama de internet. Isso gera uma alienação completa. Então, ainda hoje, eu tenho que conversar com as pessoas, quase que diariamente, e esclarecer que determinados medicamentos comprovadamente não têm eficácia, como é o caso da cloroquina, hidroxicloroquina. Isso já é comprovado há muito tempo no mundo todo. Só o Brasil persistiu nesse debate. É um debate artificial, que quando eu gero para as pessoas uma impressão de que existe um remédio salvador, elas se cuidam menos. Elas se sujeitam mais à contaminação, impactam na saúde e tudo isso vai estourar. O SUS é responsável pela guarda da vida de milhões de brasileiros. Nessa pandemia, o Brasil não teve um resultado mais desastroso por conta da estrutura do Sistema Único de Saúde, que apesar dos problemas de subfinanciamento, ainda é muito rígida, ainda é muito forte. Você consegue manter o nosso sistema de portas abertas. Isso é uma mistura da boa vontade e do empenho dos profissionais de saúde lá na ponta, e de um esforço que é feito pelos gestores públicos. O correto, na minha visão, Yara, era que a gente caminhasse dentro do Congresso Nacional para que esse tipo de problema, que é problema de verdade, que aflige de verdade as pessoas, tivesse uma prioridade de atenção que a gente teve, por exemplo, no debate sobre urnas eletrônicas. Sem ter nenhuma única denúncia séria de fraude, em 20, 30 anos de uso das urnas, você para o Congresso para ficar discutindo essa questão toda de urnas, de voto impresso ou coisa que o valha. Daqui a pouco ele começa a discutir porte de arma, daqui a pouco ele começa a discutir
enfim, alguma coisa ideológica relacionada às escolas. E a gente deixa de dar atenção para coisas essenciais. Então, a saúde pública brasileira, ela é, primeiro, essencial, segundo, é composta por profissionais de altíssima qualidade e engajamento, mas ela sofre de uma má gestão estrutural e de um subfinanciamento, ou seja, não entra dinheiro suficiente para fazer o sistema funcionar bem. E funcionar bem E o o pouco sistema... que entra é possível fazer uma diferença, né, senador? Então, por isso que quando há escoamentos de recursos, como nós vemos hoje, no caso que a CPI investiga, por exemplo, da VTC Log, a própria outra empresa responsável pela compra das vacinas, queria comprar, aí você vê que são recursos que poderiam fazer tanta diferença no Sistema Único de Saúde, um leito a mais, um respirador a mais, evitar casos como aconteceu no Amazonas, de pessoas morrerem sufocadas sem oxigênio, não é? Então, as pessoas podem aprender a ver isso, não é? De uma forma mais real mesmo. Sim, entender o impacto que você tem com a corrupção, que é um dos problemas que você tem na saúde pública brasileira, mas não é o principal problema. O principal problema é você não colocar a saúde como uma prioridade verdadeira. Esse é um Congresso e esse é um governo que destinou valores recordes para coisas como fundo eleitoral e emendas do relator, que geram um chamado orçamento secreto. Então, tem um valor que vai flutuar aí de 15, 16, 17, 20 bilhões de reais que vão para destinação a critérios políticos. Então, aquilo que é técnico, que é racional, o que um país precisa para se estruturar e avançar como nação? Eu preciso de educação de qualidade, eu preciso de saúde de qualidade. É ponto básico para que as pessoas tenham estabilidade e possam progredir na vida. E aí, dentro disso, claro, você tem todas as medidas de ajuste econômico, de estruturação, oportunidade de emprego. Mas sem educação e sem saúde, onde é que eu vou chegar? E o Brasil verdadeiramente não dá prioridade para isso. É só ver o número de iniciativas legislativas, o número de ações de governos. É muito pouco aquilo que você cuida da saúde, porque a má gestão gera um falso dado, que economistas, às vezes, longe das melhores intenções, interpretam como gasto demais e tenho pouco resultado. Essa expressão é totalmente falsa. Eu não gasto o suficiente e tenho resultados abaixo do desejável porque eu não tenho qualidade na gestão. E qualidade da gestão, quem faz não é a enfermeira, o médico, o técnico, o fisioterapeuta lá na ponta, não. Quem faz é o político eleito no primeiro momento, que é, na verdade, quem faz todas as escolhas de destinação de recursos e que garante que esse recurso chegue. Então, quando você soma essa falha de escolha com a corrupção, você tem aí uma receita para chegar no estágio atual do Brasil. É bom que as pessoas lembrem disso, porque as eleições estão batendo na porta de novo, não é? A cada 2 anos. A cada então... 2 anos nós temos a oportunidade de mudar. Exato. As pessoas têm que lembrar disso. Lembrando a vocês, aproveitando o verbo, que este é o Papo CNS pelas redes do Conselho Nacional de Saúde. Eu nem falei, senador, que o senhor também é lá da minha terra, no Rio Grande do Sul. Eu fiz até um chimarrão em sua homenagem aqui, já que a gente não pode mais compartilhar o chimarrão, não é? Para lembrar isso aí para os nossos ouvintes. Você, nosso convidado, pode participar, mande sua pergunta, mande seu questionamento ao vivo aqui pelas redes do Conselho. Eu aproveito para falar aqui que a Miriam Cruz está aqui conosco, desejando boa tarde a todos, dando parabéns ao Conselho e ao senador. Parabéns ao senador Alessandro Vieira e demais senadores também pelo trabalho dentro da CPI. Essa CPI da Covid, senador, ela ganhou uma proporção inigualável dentro do Senado Federal, porque nós vimos de algumas outras CPIs, talvez lá adiante se lembre de uma CPI tão badalada quanto, ou nem isso, porque agora as pessoas em casa, por conta da pandemia, fechadas, a CPI da Covid tem um caráter de novela, as pessoas ficam esperando as cenas do próximo capítulo, o que vai trazer de novo, qual é o novo documento, essa espetacularização da notícia da CPI, ela é positiva ou vocês têm que sentar o pezinho no chão também e pensar, não, nós não somos estrelas políticas aqui, estamos para fazer um trabalho. Como é que vocês equilibram isso, senador, na prática? Bom, a gente tem, primeiro de tudo, uma compreensão de que o alcance que a CPI ganhou é muito positivo sob o ponto de vista da democracia. As pessoas passaram a prestar mais atenção em coisas como destinação de verbas no orçamento, quais são as possibilidades de fiscalização que você tem e como o seu parlamentar se posiciona num momento tão grave. Mas tem sempre um risco, esse risco é potencializado pela característica natural do político, que é de você tentar transformar isso tudo num palanque eleitoral constante. Então,
o cidadão que tem os 15 minutos para perguntar e ele não pergunta nada, ele faz um discurso de 15 minutos para deixar gravado para a sua rede social. Isso prejudica o trabalho. Mas acho que ao longo do tempo, como a CPI trata de fatos tão graves, mesmo os parlamentares assim, um pouco mais antigos, que têm mais essa pegada da fala publicitária, eles se ajustaram. Então, eu vejo hoje vários colegas que não têm a formação jurídica, que não têm a formação na área de investigação, mas que se esforçam, fazem o dever de casa muito bem feito. Então, a senadora Simone Tebet, por exemplo, tem feito um trabalho muito bom, ela, Elisiane. E você veja, as mulheres não estavam nem inseridas na CPI. Não tinha nenhum membro da CPI, titular ou suplente. É uma grande falha por parte dos parlamentares que deixaram a bancada feminina de fora, oficialmente, da CPI. É uma escolha dos partidos, não é uma coisa votada. Cada partido indica. O que é mais complicado ainda, porque quando nós temos cota partidária, você deixar as mulheres de fora é mais algo para o eleitor lembrar, não é? E fazer a diferença. E lembrar que isso não foi natural, elas conquistaram esse espaço. Nas primeiras reuniões, elas participaram, elas brigaram e conseguiram um espaço e hoje se destacam, justamente por um trabalho muito organizado, de preparar a documentação, de estudar bem o que vai fazer e fazer boas perguntas. Então, acho que a gente está também mudando um pouco a forma de interagir com esse tipo de situação. Eu já falei algumas vezes, o Congresso tem que preparar equipes técnicas para esse tipo de trabalho, porque o parlamentar ele é eleito para representar seu Estado, no caso do senador, ou representar o seu eleitor, no caso do deputado federal, mas ele tem papel de legislar e de fiscalizar. Isso é constitucional. E como é que eu fiscalizo se eu não tenho um aparato técnico e se eu não tenho preparação para isso? Então, acho que a gente tem que dar alguns passos para melhorar. Então, a Câmara dos Deputados recentemente tem uma iniciativa muito boa, que é a Comissão de Fiscalização Externa. É a comissão que está justamente mostrando as várias falhas que você tem no Ministério da Educação. E aqui, pela CPI, agora a gente começa a impulsionar isso. Eu espero que o senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente da Casa, faça esse ajuste de equipes. A gente tem recursos mais do que suficientes para montar um corpo técnico preparado para auxiliar em situações como essa, que tendem a se repetir. A gente vai ter um parlamento mais fiscalizador, eu acredito, nos próximos anos. Com certeza. Falando aqui, a Serlene Macuxi. Lembrando aqui, mulheres presentes e batendo palma, realmente o senador tocou num ponto extremamente importante e fez a diferença nesse colegiado, que é a participação das mulheres, que estão ali todos os dias ali marcando presença, fazendo perguntas. Elas não conseguem, ter acesso à documentação toda, porque não são integrantes oficiais da CPI da Covid-19, mas fazendo as investigações paralelas delas, elas conseguiram trazer fatos novos que corroboraram extremamente para o andamento das investigações. Este conosco é o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, integrante da CPI da Covid-19, que estamos aqui conversando sobre a CPI e sobre outros assuntos políticos que envolvem a saúde pública do país no Papo CNS dessa terça-feira. Senador, o senhor falou, a gente estava falando da questão do palanque, não é, da CPI, dessa importância que vocês tiveram do papel político de acompanhamento, de legislar, acompanhar e investigar, que muitas vezes o cidadão eleitor não lembra disso depois de votar. Nós tivemos ontem a divulgação da sua colocação como uma possível terceira via nas próximas eleições. Não estaria também o senhor fazendo uma pontinha nesse palanque, senador, já que o senhor está com uma visibilidade extremamente grande, que eu digo não é de hoje, vem de antes da CPI, senador, o trabalho do seu não é de agora, vamos deixar bastante claro isso. Mas também, essa situação não entra aí, senador, um pouquinho? Você aproveita, claro, uma visibilidade, essa visibilidade aumenta com a CPI. Mas basta avaliar o trabalho que é feito e conferir que não vai ter nada de conotação eleitoral ou eleitoreira. Nenhum pedido ou posicionamento apresentou essa característica. Pelo contrário, eu costumo ser aquele que fala menos e sempre de forma muito objetiva e focada no trabalho que está sendo realizado. Com relação a essa questão de pré-candidatura à presidência da República, eu entendo que existe uma subrepresentação. Acho que tem muito brasileiro, muita brasileira que não está representado pelos nomes que estão postos hoje na corrida. E isso acontece porque tem várias bandeiras que não são verbalizadas pelos chamados pré-candidatos, e aí, inclusive, o
próprio presidente da República, que é desde o primeiro dia um candidato, um pré-candidato à reeleição. Eu não quero, com todo respeito a quem pensa diferente, eu não me sinto representado com o retorno do ex-presidente Lula e não me sinto representado com a permanência de Bolsonaro. Então, pelo que eu aprendi na vida, se você não está satisfeito com uma situação, você tem que sair da cadeira e tentar mudar. Ficar reclamando só no grupo do WhatsApp não resolve nada. Eu tenho hoje uma posição, por conta dessa caminhada, que me permite fazer esse movimento. E se vai ter consequências, se a gente vai avançar nisso, é o tempo e as pessoas vão dizer. Mas a coragem para fazer o movimento já está mostrada. Temos tempo ainda até lá, não é, senador? Esse é o Papo CNS, nós estamos ao vivo pelas redes do Conselho Nacional de Saúde, pelo Facebook, pelo YouTube. Por favor, mande essa pergunta. Seja muito bem-vindo aqui conosco. O senhor falou um pouquinho antes sobre a questão da dificuldade orçamentária. Nós tocamos nisso no que diz respeito à saúde pública. A José Maria Greco fala que o dinheiro brasileiro perdeu 40% do seu valor. Esse dinheiro que está nos nossos bolsos, quem é que vai repor esse valor perdido de todos, não é? E ela ainda faz uma provocação aqui, dizendo que o ministro Paulo Guedes deve responder a isso. De fato, todos esperam uma resposta que venha das autoridades, mas a questão é que a economia está num declínio, a pandemia agravou este fato ainda mais, e nós temos essa situação toda. Senador, como que o senhor acredita, em quanto tempo o senhor acredita que nós possamos ter novamente uma estabilidade econômica como no nível pré-pandemia, talvez com uma estabilização mais baixa da taxa de desemprego, que nós possamos ter um equilíbrio maior, senador? Em quanto tempo o senhor avalia isso? É impossível fazer uma previsão tão concreta quando você não tem uma definição na política pública para sair da pandemia, da crise causada, econômica e social causada pela pandemia. O governo federal não tem. Você tem uma série de medidas isoladas e mal costuradas, então você não consegue tirar do papel absolutamente nada concreto, só paliativos. Isso se reflete de forma muito dura na vida das pessoas. O erro na política cambial que o governo conduziu, e apesar do alerta de vários economistas, o ministro Paulo Guedes sempre de forma muito firme e até agressiva dizia que o valor em torno de R$5 o dólar não teria esse impacto e que isso ia acontecer se eles fizessem muita bobagem. Há muito tempo o real não consegue se valorizar, isso impacta toda a cadeia produtiva brasileira, favorece as exportações, o que melhora uma balança comercial, mas em contrapartida encarece a vida das pessoas. Soma-se a isso uma política de preços da Petrobras que não está bem calibrada. Eu não sou defensor da intervenção da Petrobras, muito longe disso, mas você tem que calibrar melhor essa política de preço, porque eu não posso ter nenhuma atividade econômica cujo seu principal insumo, no caso dos transportes, altere o preço 2, 3, 4 vezes dentro do mês. Como é que eu consigo transformar isso numa equação que faça sentido? Então, a consequência é a inflação. A gente está com indicadores de inflação que nós não tínhamos há 10 anos, no mínimo, e que impactam diretamente e causam essa sensação que a pessoa que nos acompanha manifestou, de estar perdendo o seu poder de compra, e é fato, entre 30% a 40% do poder de compra do brasileiro se perdeu nos últimos meses. E isso não vai ser retomado, como não foi retomado todo o prejuízo que nós tivemos no tempo da inflação. Né? A vantagem de ter cabelos brancos é essa, ou para ter o cabelo pintado de ruivo. A gente viveu isso, a gente sabe o que é a inflação. A gente sabe como é difícil você ter a vida para a pessoa que é assalariada e que tem que... Lembro daquelas maquininhas carimbando no mercado, meus pais, e a gente indo no mercado com os meus pais, aquelas maquininhas loucas carimbando antes da troca do cruzeiro para o real, acho que era, né? Os preços mudavam durante o período da compra. Você estava comprando e o preço ia mudando ao longo daquilo ali. E essa loucura não é a que a gente vive hoje, mas ela não está mais tão distante. A gente não pode mais ignorar a inflação. A consequência é que o governo vai ter que fazer, mesmo sendo um governo populista, ele vai ter que fazer uma política de aumento de juros para tentar conter a inflação. Não tem como fugir disso. Isso vai impactar também negativamente na economia. É muito bom para quem é investidor na Bolsa, é muito bom para quem é rentista, para quem está no universo, que é o universo típico do Paulo Guedes, né? Esse universo dos milionários, está tudo muito bem. O número de milionários, que é um universo pequeno da população brasileira, que não depende do Sistema Único de Saúde, que é o nosso, né,
foco principal. Exatamente. São as pessoas que imaginavam que era possível fazer um programa particular de vacinação, que em nenhum país do mundo se fez, mas no Brasil se chegou a ter uma discussão séria, e hoje nós sabemos uma discussão financeiramente impulsionada, para que você desviasse vacinas do que seria para o sistema único, para que o mercado privado pudesse ter acesso a isso a preços exorbitantes. Então, assim, tem problemas muito sérios no Brasil, e eles passam hoje por um descolamento da equipe que está na presidência e da realidade do Brasil. Eles estão em modo eleição já há muito tempo, e isso dificulta a busca, a propositura de soluções concretas. Acho que um dos pontos para se tocar no futuro é o fim da reeleição para cargos executivos. Prejudica demais. O cidadão ganha uma eleição e já começa a pensar na sua reeleição. Como é que você faz gestão pública séria desse jeito? Então, acho que aumentaria-se o período do mandato, na sua opinião? Mandato de 4 para 5 anos com o fim da reeleição, ou mantém-se os 4 anos? Qual é a sua posição? Acho que 5 anos é um prazo mais adequado para você executar um projeto. Mas se isso for um obstáculo, que sejam os 4 anos. O que eu não posso é ter a reeleição para o executivo, que contamina totalmente a gestão. As escolhas deixam de ser as melhores escolhas para o povo e passam a ser as melhores escolhas para o candidato. E aí a receita para o desastre. A gente já viveu isso em praticamente todos os governos, desde Fernando Henrique. Né? Você tem claramente a tomada de decisão pensando na reeleição, e aí você tem caos no segundo mandato do Fernando Henrique, você tem no do Lula, você tem um desastre completo no da Dilma, que acaba com o impeachment, e agora aqui com o Bolsonaro, a gente vai nesse mesmo roteiro. Todas as propostas que a equipe econômica vem apresentando, de alguma forma tentam driblar o teto de gastos e romper a estabilidade fiscal que nós temos, ainda muito precária, mas temos. Isso é receita para desastre que o Brasil experimentou várias vezes e que vai acabar experimentando novamente se o Congresso não tiver uma postura altiva de resistência. Está muito nas mãos de vocês isso, não é, senador? Agora mesmo temos a discussão da PEC dos precatórios, que acaba tendo um desvio aí na regra de ouro, várias outras situações que estão sendo debatidas tanto no Senado quanto na Câmara. A gente está chegando quase que no finalzinho do nosso programa, do Papo CNS dessa tarde. Eu queria ainda aqui, senadora, falar que o senhor recebeu algumas manifestações aqui, tá, dos nossos ouvintes aqui, em seu apoio, tá? Mas eu não vou falar, o senhor já sabe do que nós estamos tratando, eles também, e nós não vamos causar problema com a Justiça Eleitoral nesse sentido, ok? Então, essas a gente vai passar. Eu vou falar aqui a pergunta do Luciano do Monte Ribas, dando parabéns para o senhor, e falando que os crimes, quais são os crimes mais graves, ele questiona, as quase 600 mil mortes pela Covid-19 no país, ou a corrupção, ou tem tudo a ver um com o outro, está tudo relacionado. O senhor até já falou um pouquinho dessa questão do quanto a corrupção afeta no sistema de saúde, não no SUS apenas, mas na estrutura da saúde do país. Dá para dizer que não há um mais grave que o outro, um está ligado ao outro? Como que é isso, senador? Acho que são duas coisas um pouco diferentes. Assim, o crime mais grave que você vai ter sempre vai ser o crime contra a vida. Então, esse prejuízo que nós tivemos no Brasil, de centenas de milhares de pessoas que perderam suas vidas, e digo mais, milhões que se contaminaram e que não teriam se contaminado se tivesse uma política bem executada, séria e responsável, esse é o maior crime. Mas a corrupção se conecta, sim, pelo menos parcialmente, a isso daí. A corrupção, normalmente, é o que garante que cheguem no poder e permaneçam no poder agentes públicos que não tomam as melhores decisões. Isso é muito claro. Esses esquemas de corrupção que nós estamos apurando do Ministério da Saúde, eles não são criação deste governo. São empresas e são agentes que já atuavam em governos anteriores, que só mudaram a forma de abordagem. Então, hoje, eles procuram pessoas vinculadas a determinados segmentos evangélicos, procuram pessoas vinculadas a oficiais da reserva, como meio de acesso aos tomadores de decisão. Mas um shopping aqui, outro ali, para que a coisa tome um empurrãozinho ali na hora que o recurso público está em jogo. É extremamente grave. A gente tem aqui personagens que estiveram envolvidos no chamado mensalão mineiro, quer dizer, é década de 90, do século passado. E essas mesmas pessoas continuam atuando em Brasília, com grande acesso aos tomadores de decisão, com grande acesso a recursos e, infelizmente, com acesso também aos tribunais, que é o que justifica essa permanência por tanto tempo em atividade de criminosos, flagrantemente criminosos. Então, isso é muito sério, é muito grave, mas eu sempre faço eu tenho esse cuidado
né? Como delegado de polícia, enfim, como comandante da polícia do meu estado, a gente tinha, sim, esse foco de combate à corrupção, porque é uma coisa que não se fazia, né? Era um crime que se fingia que não existia. Mas é preciso sempre colocar o pé no chão e lembrar, o crime mais grave é aquele crime contra a vida, porque aí não tem Com retorno. certeza. Senador, a Patrícia Christian, que nos acompanha aqui pelas redes, ela faz uma pergunta para o senhor que eu achei bastante instigante. Ela diz que ela é do Rio de Janeiro e que ela não tem voz na CPI da Covid. E ela queria saber se o senhor tem noção de que o senhor representa muito além dos seus eleitores de Sergipe, que ela se sente representada nessa situação, e ela queria saber se o senhor tem noção da responsabilidade que tem, que ultrapassa os limites territoriais do Estado que o elegeu, senador. A gente recebe manifestações de todo o Brasil, constantemente. Recebemos críticas que são importantes e recebemos muitas manifestações de apoio, elogios, nesse sentido da representação. Eu acho que o brasileiro, ao longo do tempo, foi perdendo um sentimento de ser representado pelo político, de ter o político eleito como uma pessoa que efetivamente é motivo enfim, de orgulho ou de, pelo menos, de um reconhecimento. Eu fico feliz quando a gente tem esse tipo de registro. Eu acho que aponta para o caminho certo. Mas é sempre muito importante colocar que ninguém é salvador da pátria. Nem eu, nem você, nem ninguém. Você precisa melhorar o coletivo. Então, eu preciso de cada vez mais gente qualificada e independente no Congresso Nacional. A gente vai ter daqui a pouquinho uma eleição. Ela é muito importante. Eu preciso ter gente com mais qualidade para que a gente possa fazer legislações melhores, fiscalizações melhores, gestões melhores, e isso impacta diretamente na sua vida. Então, eu dou um exemplo concreto de uma coisa da qual eu participei, que foi o auxílio emergencial. Eu fui relator no Senado do auxílio. Então, através das emendas preparadas pela equipe técnica que nos acompanha, a gente conseguiu ampliar esse atendimento para uma coisa em torno de 20 milhões de brasileiros a mais. Então, isso é muito importante. A gente ressignificou aquele auxílio que começa muito tímido e se transforma naquilo que sustentou o Brasil no momento mais grave da crise. Isso é consequência da qualificação, é consequência dessa independência no trabalho. Eu acho que todo Estado precisa fazer essa leitura de cenário e encontrar candidatos que estejam próximos, que sejam fiscalizáveis e que possam dar um resultado. Com certeza. Senador, nós vamos chegando ao final do Papo CNS desta terça-feira. Lembrando que o Papo CNS sempre vai ao ar na última segunda ou terça-feira do mês seguinte. No caso, agora vamos ao mês de setembro, sempre trazendo aí os assuntos mais importantes que também envolvem a saúde pública do país. Senador Alessandro Vieira, eu quero fazer uma pergunta que eu sei foi muito difícil para nós, eu que tenho a oportunidade de estar perto mais de vocês aí nesse dia a dia de cuidado. Eu senti muito o impacto quando o senhor teve Covid, junto com outros senadores, porque foi uma leva de senadores, acabamos perdendo o Major Olímpio naquela mesma situação. Naquela mesma semana, o Lazier Martins teve Covid, o senhor teve Covid, e eu me lembro que eu fiquei tão impactada que eu falei contigo, você estava no hospital internado, e eu mandei uma mensagem desejando que voltasse logo, porque acabou que nós tivemos senadores que não voltaram nessa situação toda. O senhor acredita que depois disso tudo, senador, o brasileiro vai dar mais importância para a vacina, por exemplo, que está aí nas unidades de saúde, não chegando ainda todo mundo, mas que esperamos que em breve todos tenham a oportunidade da vacinação? O senhor acredita que tudo isso que nós estamos vivendo agora vai fazer diferença futuramente? As pessoas vão dar mais importância para a vacina, para o sistema de saúde pública, para a valorização da vida mesmo e o respeito ao próximo? Infelizmente, a gente não vai ter todo mundo com essa tomada de consciência, né? Eu passei pela doença, fiquei internado 13 dias. Provavelmente nos contaminamos na mesma semana, ficamos internados no mesmo período, eu, Olímpio e Lazier Martins. Essa doença é uma loteria, eu sou o mais novo, fiquei internado por esse período longo, cheguei a perder 11 quilos. O Lazier, que é o mais velho, ficou internado por menos tempo e foi o que sentiu menos. E o Olímpio, que era um cara novo, na faixa dos 50 anos de idade, um cara forte, infelizmente não resistiu. Algumas pessoas pegam esse tipo de situação como exemplo e aprendem.
Outras, infelizmente, continuam reféns dessas bolhas de desinformação. Quando pessoas que ocupam cargos essenciais, cargos relevantes, continuam desinformando criminosamente, é muito difícil você fazer a sociedade melhorar. Então, a gente tem muito trabalho pela frente para esclarecer as pessoas, para que elas possam entender e resgatar aquilo que a gente já sabia, porque o processo de vacinação no Brasil não é novidade. Em alguns países, você já tem uma resistência histórica, porque eles não têm a prática da vacinação como nós temos. Até porque nós temos, por conta da nossa pobreza, doenças que outros países já não têm mais. Aqui a gente vacina sempre, todo mundo sabe que tem que vacinar seus filhos, tem a carteirinha de vacinação, o posto de saúde já é treinado para isso. Infelizmente, neste caso da Covid, você tem uma atuação política criminosa, que desinforma, que tenta transformar tudo em palanque para briga, para luta, para fortalecimento de facções e que, de certa forma, colabora para tantas mortes. Eu acho que algumas pessoas, sim, elas vão aprender, mas infelizmente não serão todos. A gente ainda tem muito o que fazer para informar bem essa população. Com certeza. Senador Alessandro Vieira, quero muito lhe agradecer pela sua participação na edição do mês de agosto do Papo CNS, que foi ao vivo pelas redes do Conselho Nacional de Saúde. A gente vai estar aí acompanhando os dias finais da CPI da Covid, a atuação de vocês e acreditando que possamos ter posições aí futuras e melhoras, principalmente para a saúde pública do país. A sua assessoria já está aqui cortando tempo e eu não quero briga com ela, senador, então eu sei que o senhor tem um compromisso. Já, só vou deixar rapidamente para o senhor se despedir dos nossos telespectadores aqui, dos ouvintes. Agradecer pelo espaço, Yara, e parabenizar pelo trabalho. O Conselho faz um grande trabalho aqui, enfim, em prol da saúde pública brasileira e não é tão conhecido. É importante também dar visibilidade dentro do Congresso para os gestores e para os brasileiros em geral. A saúde pública brasileira é motivo de orgulho, precisa, claro, de correções e ajustes, mas é um ativo brasileiro que não pode ser desconsiderado, não pode ser desrespeitado. A gente vai estar junto nessa trincheira, eu tenho certeza. Um abraço, saúde a todos e até a próxima. Obrigada, senador Alessandro Vieira, obrigada a participação da Mônica Azevedo e do Caio César, que estiveram aqui conosco fazendo a tradução de Libras nesta edição do Papo CNS. Eu encontro com vocês na última semana de setembro. Tenham todos uma boa tarde, muito obrigada pela participação de todos. Tchau, tchau.